Amém? Mas abra sua Bíblia aí em Atos 20, do 7 ao 12, que Paulo pregava em uma igreja e estava reunido. E tinha um varão por nome Eutico, sentado na janela. Olha o que diz aí. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Amém? Que o Senhor possa abençoar nossas vidas e o Senhor possa ministrar os nossos corações essa manhã. Amém? Como eu disse, a continuação da palavra de domingo passado, que eu falava sobre o sono da indolência. E aqui esse texto, Paulo estava ali ministrando, a igreja, e tinha um jovem chamado Eutico sentado, aonde? Numa janela. É lugar apropriado? Já começa errado aí, né? Era um lugar que não deveria estar. Porque o lugar que nós devemos estar na igreja é onde que é? Pelo menos sentado. Alguns aqui, no altar, e outros sentados. Mas nunca na janela. E Eutico, então, ele quis ser diferente. Ele foi sentar na janela. E é um perigo, querido, quando nós sentamos na janela. Porque não é um lugar apropriado. E ele, então, decidiu sentar. O que aconteceu com ele? No mínimo, o discurso de Paulo, eu não sei como que era a fala de Paulo, ora ele era eloquente, ora falava manso, e eu acho que ele estava ministrando ali de uma forma bem mansa, que dava sono, e deu sono em Eutico, e diz a Bíblia que ele então adormeceu e caiu. E Paulo então, descendo, como nós acabamos de ler, tranquilizou os irmãos, porque não é fácil, querido. Nós estávamos aqui, de repente uma pessoa cai lá da parte de cima, porque tem muita janela aqui, E lá em cima agora tem crianças, por exemplo. Já pensou se uma criança cai? Que Deus o livre. O alvoroço que acontece aqui. É verdade ou não é? E eu creio que esse alvoroço também aconteceu lá. E aí Paulo então descendo, consultou ali o rapaz e falou: não fique perturbado. A alma ainda está nele. E diz a Bíblia que ele orou e subiu para ministrar, creio eu que era a ceia, porque era o partir do pão. E Eutico então voltou à vida. E o tema da ministração é: saia da janela e volte à vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: saia da janela e volte à vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, como eu disse, Paulo pregava a igreja que estava reunida, e Eutico então caiu. Morreu, mas foi ressuscitado, porque tinha um homem
que tinha intimidade com Deus ali. E essa história, querido, traz um alerta para nossas vidas. Porque há um perigo quando nós decidimos ir para um lugar que não é apropriado para nossas vidas. Há um perigo. Porque enquanto nós estamos sobre a cobertura, né, do mover do Senhor, nós estamos protegidos. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A partir do momento que nós saímos dessa cobertura, nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo. E a qualquer momento podemos ser atacados. Como Eutico ali resolveu estar na janela. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos. Uma hora eu estou ali olhando para dentro da igreja, ver o que está acontecendo, e outra hora estou olhando para fora. Então, a falta de atenção nos traz uma dormência. E Eutico, então, resolveu estar ali na janela. E foi adormecendo. Talvez ele não dormiu de pronto. Ficou ali sentado, né? Com o pensamento longe, na caixa do nada. E diz a Bíblia que ele adormeceu, caiu e morreu. Olha o perigo que acontece quando uma pessoa decide ficar na janela. Ou decide não estar debaixo do mover, da cobertura que Deus preparou para a vida de todas as pessoas. Amém? Então eu quero falar aqui sobre 2 pontos importantes, 3 pontos. O primeiro ponto é o perigo de viver na janela. Anote aí se você quiser anotar. O perigo de viver na janela. Janela, querido, pode ser um lugar de indecisão. Eutico foi para a janela. E ali, então, adormeceu. Ficou ali na letargia, na indolência. Lugar de indecisão. A janela pode ser um lugar de indecisão. Representa o cristão viver dividido entre os 2 mundos. Uma hora quer estar na igreja e outra hora quer estar no mundo. E tem pessoas assim. Nós precisamos ser diferentes. E o Senhor nos chamou para fazer a diferença e sermos diferentes. Mas tem pessoas que elas não querem deixar as práticas do mundo. Querem continuar bebendo. Querem continuar indo para bares, para barzinho. E isso não é uma vida cristã. Isso é viver na janela. E isso é perigoso. Por quê? Porque Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. E uma das piores coisas que o ser humano pode ouvir quando o Senhor separar o justo do injusto é essa frase: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Amém? Ah, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Em teu nome eu dizimei, em teu nome eu ofertei, eu cumpri os princípios. Não vos conheço. É a pior coisa que uma pessoa, um ser humano pode ouvir. Não é verdade? Mas por quê? Porque não querem deixar as práticas. O que Paulo fala em Romanos 12, 1, 2? Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogar, ela pode ser imploro, irmão. E Paulo estava falando para quem aqui? Para pessoas não conhecedoras? Ou pessoas que já conheciam?
Conhecedora, porque ele estava falando para irmãos, e o termo que ele usou foi: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Agora, você ir para Barbazinhos, você está santificando o seu corpo? Seja sincero, sim ou não? Não. Não podemos. Ou nós somos luz, ou somos trevas. Não podemos ser meio termo. Então, Paulo ele fala: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí está a questão. O versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Então, uma pessoa que quer ir para Barbazinhos está conformado com o mundo. Há uma conformidade. Há uma conformidade. E Jesus fala lá em João 14 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra no hebraico quer dizer ani, haderi. Você vai pesquisar essa palavra, é muito mais do que o caminho, ele falando que ele é o caminho. Ele é a porta. Ele é a forma. Então Jesus é tudo o que nós precisamos. Então no mundo não tem nada para nos oferecer. Jesus é suficiente para nós. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Ei, amigo. Jesus é suficiente para nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Jesus é suficiente. Você não precisa ir para Barbazinho, você não precisa estar na roda de escarnecedores, você não precisa fazer nada do que você fazia antes. Por quê? Porque quando nós fazemos uma aliança com Cristo, há uma mudança em nossas vidas. Sim, não é verdade? É uma mudança. Nós passamos por uma transformação, uma conversão. Mas eu entendo também que tem pessoas que elas não são convertidas, elas são convencidas. Por que a diferença? Né? O que é conversão? Conversão é a pessoa deixar, né, aquilo que ela praticava e mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes. Não é verdade? Então eu tinha algum problema ali, sei lá, né, de déficit de atenção, Paulo ministrando, e Paulo, querido, eu já falei aqui, quando eu leio a carta de Paulo, os livros que ele escreveu, eu choro. Porque foi um homem que se converteu. Era perseguidor e teve um encontro real com Cristo, se converteu e passou agora a ser perseguido. Mas é um homem que quando você lê as suas cartas, você chora, porque ainda mais quando eu leio Filipenses, que eu leio Filipenses, e você vai descobrir que ele escreveu a carta de Filipenses na prisão. E diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. E diz: essa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso de glória. Hoje as pessoas não querem mais sofrer, não querem mais pagar o preço. A vida cristã é uma vida de renúncia. Não querem renunciar mais nada. Não é? Não querem renunciar. As pessoas não querem renunciar. Mas uma vida cristã é uma vida de renúncia. Por quê, querido? Porque a nossa alma, como Paulo disse ali,
ele não morreu, a alma ainda está nele. É essa alma que Paulo falou ali, que nos engana sempre. Nos engana sempre. E às vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas certas, quando na verdade a alma está nos enganando. Por quê? Porque a alma ela é volúvel. A Maria vai com as outras. Ela está sempre querendo uma coisinha boa. Porque a alma gosta de coisa boa. E aí a carne apresenta uma coisa boa, ela se derrete. Aí o espírito apresenta uma coisa boa, ela vai na onda também. Né? Hoje, por exemplo, um frio. Quem acordou 6 horas da manhã aqui? 6 horas da manhã eu perguntei para lá, ela falou que estava 13 graus. Hã? 13 graus. Aí começou ali a batalha pela alma. O espírito, hora de ir para a igreja. Aí a carne, a cama está quentinha. Mas que hora que os irmãos saíram lá de... 7 horas da manhã saíram lá de Araras. Deve ter acordado mais 6 horas ali para poder sair. Não é? Mas, se não tiver ali com o Espírito pronto, né? Testificando com o Espírito Santo, e se der vazão à carne, é longe, é 230 quilômetros de Araras até São Paulo. Será que vale a pena? É a batalha pela alma. Não, mas nós assumimos um compromisso. Eu falei, pastor, que eu ia estar lá 10 horas da manhã. Não é? E passam pela nossa mente vários pensamentos. Não é? Muitos aqui tiveram essa luta. Tiveram essa luta. Às vezes uma dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça, eu não vou na igreja não. Aí o filho vai lá, porque eu tenho a cura. Aí a carne, não, mas você está doente, isso pode agravar. E começa a batalha pela alma. Eu creio que eu estava nesse dilema ali, né? Querendo, o Espírito, olha, Paulo está falando sobre a comunhão, sobre o partir do pão. E a carne oferecendo outras coisas para Eutico. Estão entendendo, queridos? Que é essa alma que nos engana, como enganou a vida de Eutico. Ah, vai para a janela ali, pega um arzinho fresco na janela. Ar-condicionado, ventinho batendo. Aí o sono vem, a distração vem, você não está ali, né, no espírito para discernir que aquilo pode te trazer a morte, pode te levar à morte. Mas hoje eu quero te convidar a sair da janela. Saia da janela. Por quê? Porque a janela pode te levar à morte. E há vários tipos de morte, não só a morte física, a morte espiritual, morte em algumas áreas. E hoje o Senhor quer ressuscitar, o Senhor quer usar a vida de Paulo para ressuscitar muitas áreas de nossa vida que estão mortas, assim como a de Eutico. Então se permita hoje sair da janela, antes que você caia e morra. Porque tem muitos na janela. Estão por um triste para cair e morrer. Mas há esperança se você sair da janela neste momento. Então eu te convido a sair da janela. Saia da janela. Segundo ponto, o sono espiritual é mortal.
O sono espiritual e a falta de vigilância é a frieza, e frieza espiritual é um perigo. Eutico foi vencido pelo sono e o resultado foi a sua queda. E espiritualmente o sono pode nos levar à morte. Mas graças a Deus que sempre tem um Paulo para orar e fazer com que nós voltemos à vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, sempre tem um Paulo. Amém? Sempre tem um Paulo. Quem gosta de ter um Paulo na vida? Pastora Ana, né, pastora? Vou dar uma salva de palmas ao Senhor. 52 anos a pastora Ana vive com Paulo. Ó. Essa é privilegiada. Né? Inclusive, estamos orando pelo pastor Paulo, que ele está se recuperando, né? Para quem não sabe, o pastor Paulo, ele foi acometido de herpes óssea, né? É o mesmo vírus da catapora, só que em adulto. E tem passado por uma prova aí, mas eu tenho certeza que o Senhor está curando e logo, logo estará conosco aqui. Amém? Então, o segundo ponto é, o sono espiritual é mortal. É bom dormir? É. Mas como eu li, lá em Provérbios, quem dorme muito, hein? Fica pobre. Então, quem gosta de dormir, muda esse conceito aí, muda essa chave, porque você só vai ficar rico se você acordar cedo. Quem acorda às 5 da manhã aqui? Quem acorda às 4 da manhã aqui? Se você acordar e orar, a bênção vem mais rápida. Porque a palavra do Senhor diz, isso lá em Jeremias, aqueles que de madrugada me buscam, esses me acharão. E há um segredo nisso. Me pergunte qual é o segredo. A fila é menor. A fila é menor. E Deus sabe que você está sacrificando uma coisa muito boa, que todos nós gostamos de dormir. Mas você sacrifica e Deus fala, não, vale a pena eu abençoar meu filho, porque ele está se sacrificando. Ele acorda de madrugada, ele levanta às 2 horas da manhã, num frio, e dobra o joelho, e ora, me busca. Então vale a pena eu abençoar a vida dele. Amém? Pastor Paulo, às vezes eu estou acordado, aí sobe a coisinha lá. Ele manda lá, 3 horas da manhã, o devocional. Mas é um homem abençoado. Amém? Terceiro ponto, a graça de Deus restaura o caído. A graça de Deus restaura os caídos. Paulo desceu, se compadeceu, abraçou o jovem. Olha que tremendo isso. Eutico voltou à vida. Deus restaura, Jesus nos levanta e nos traz uma vida nova. Amém? Eu quero te dar uma boa notícia. Se você ainda não caiu da janela, mas se porventura caiu já, há esperança para quem caiu. Gálatas 6:1. Há esperança para quem caiu da janela. E se você não caiu, acorde, desperte. Põe aí, Gálatas 6:1, Fernando. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém?
Então, querido, seja esse canal que Deus quer usar para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Porque todos nós somos tentados. Todos nós passamos por tribulações. Mas o Senhor sempre levantará um pau para estender a mão, para nos abraçar, para confortar o nosso coração e nos tirar daquele perigo. Amém? Fique de pé.